queria, antes de começar a falar da estrutura do pilar em si, que nós popularmente aí conhecemos como as famosas colunas, queria lembrar para vocês que quando nós falamos de estruturas de sustentação, nós estamos falando das fundações, estamos falando das paredes, estamos falando dos pilares, estamos falando das vigas, estamos falando também das coberturas, né? Que é o nosso telhado. Tem aí também a laje, né? Em que aqui a gente não aborda muito a laje, porque estamos focando em construções rurais, e aí a maior parte, né, não trabalha aí com a estrutura de laje. Nós já estudamos a cobertura, aprendemos a dimensionar telhados, quantidade de telha, quantidade de material, dimensionamento bem prático e baseado ali em tabelas. Aprendemos a dimensionar paredes, vimos o conceito de vigas, não vamos dimensionar vigas aqui, tá? Nós vamos dimensionar apenas pilares aqui hoje. E aí, vai ficar faltando para a gente falar na próxima aula a parte de fundações, né? E aí, com relação a essa parte aí, semana que vem a gente encerra os elementos estruturais para a gente poder partir para o nosso projeto de construções, que esse semestre a gente vai desenvolver, tá bom? Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Então, vamos retomar aqui. Pausei aqui para responder ao professor Dibi. Então, gente, estava falando para vocês, né, que nós terminamos essa parte de elemento estrutural, mas antes eu queria reforçar com vocês aqui algumas coisas que a gente tem abordado desde as primeiras aulas, mas que é importante a gente entender. Quando nós falamos de projeto, nós estamos falando em planejamento. Então, quando você vai projetar, você tem que planejar aquilo que vai ser dimensionado por vocês. Então, se amanhã alguém procura vocês e fala assim, eu quero um projeto de uma sala de ordenha, por exemplo. A parte zootécnica, a parte do bem-estar animal, vocês vão ver durante os nossos projetos que eles são tranquilos de serem feitos, porque você segue basicamente ali uma receita. Porém, quando a gente fala de projeto de estrutura, ele tem que ser feito com bastante cautela, porque todos esses cálculos que nós estamos fazendo aqui são justamente para dimensionar qual deve ser, por exemplo, a medida mínima de uma parede para suportar um peso. Qual que deve ser, a gente vai ver hoje, a medida mínima de um pilar, as famosas colunas, para suportar um telhado. Qual deve ser o tamanho mínimo de uma fundação para suportar uma construção. E aí tem que ser dimensionado com bastante cautela. Aí eu gosto sempre quando eu chego aqui nessa parte, frisar isso com vocês. E que vocês entendam isso aqui, ó, que esse desenhozinho está me falando. Em uma construção rural, em uma construção civil, em qualquer que seja a construção, basicamente, aí aqui eu não estou entrando nos detalhes desse estudo de cargas, mas basicamente uma estrutura você vai dimensionar para suportar carga. Você vai dimensionar um telhado para suportar um peso, uma carga. Você dimensiona uma parede para suportar um peso, uma carga. Você dimensiona um exemplo que eu dei para vocês aqui no começo da aula, da sala de ordenha, por exemplo, para suportar o peso dos animais sobre ela. Mas vocês querem uma estrutura que suporte cargas. E aí, para isso que nós trabalhamos os dimensionamentos aí, tá? E aí, claro, esse dimensionamento ele é feito para que ele tenha resistência para suportar aqueles esforços que a gente tem falado das algumas aulas. Esforços de tração,
esforços de flexão, esforços de compressão, esforços de cisalhamento e os esforços de torção. Aqui é o básico, daqui se desdobra uma série de outros esforços mecânicos quando você estuda a fundo uma estrutura e as cargas atuando sobre elas, tá? Mas por enquanto dá para a gente ir, né, dando um jeito e ir dimensionando a parte de critérios práticos, porque aqui nós não trabalhamos com dimensionamento de grandes estruturas. Lembrem que lá nas primeiras semanas eu comentei com vocês que vocês aí como engenheiros agrônomos, por atribuição junto ao CREA, vocês podem dimensionar projetos com determinada limitação de área construídas, né, em termos de metros quadrados, e com limitação de pavimentos. No máximo 2 pavimentos, e a área construída eu vou ficar devendo para vocês, porque eu sei que mudou aí recentemente, eu não sei quanto que está. Mas se não me engano ali, antes era uma área inferior a 250 metros quadrados, alguma coisa assim, tá? Então, o critério de dimensionamento prático que a gente vê aqui, ele é feito basicamente para suportar cargas a partir da determinação das dimensões da estrutura. E aí, a gente deixa por último a parte da fundação, porque ela é o nosso principal elemento estrutural que serve de suporte para todas as outras que a gente vai falar na aula seguinte, né? Enfim, para quem viu o vídeo de pilares que eu coloquei para vocês lá no AVA, nós temos 3 tipos de pilares, as famosas colunas. Os pilares de tijolos, que nós vamos trabalhar aqui. Os pilares de concreto não armado, que são aqueles pilares pelo quais você tem uma estrutura de concreto. Lembra o que é concreto? A gente estudou lá na primeira VA. Concreto é uma mistura de cimento, mais areia, mais brita e água, devidamente dosados para chegar numa característica de resistência, né? Por isso que para chegar na dosagem de concreto, nós temos os traços que a gente trabalhou lá na primeira VA. Enfim, no pilar de concreto não armado, ele não tem uma estrutura de aço, né? Aí a gente chama ali de estrutura longitudinal e estrutura transversal, que são os aços, né? A amarração de aços ali, quem já passou por uma construção, quem já conviveu com construção aí, sabe que lá nas colunas você tem uma estrutura em aço, né? Um concreto com o aço. O não armado, ele não tem. Ele é pouco utilizado porque você precisa de uma quantidade muito grande de material e a característica de resistência dele é muito baixa. A gente não vê muito como um elemento estrutural, porque a resistência do pilar do concreto não armado é semelhante à resistência de um pilar de tijolos, por exemplo, dada aí as devidas proporções e limitações, porém gasta muito mais material do que o pilar de concreto armado, que é aquele pilar que tem uma estrutura de aço ali, né? Uma estrutura longitudinal, uma estrutura transversal, para aumentar a resistência da estrutura aos esforços tanto de compressão, quanto de flambagem, quanto de flexão. Fica um elemento estrutural bem resistente ali quando bem dimensionado, tá? Enfim, no vídeo lá eu detalho para vocês um pouco mais essas características. Então, nós vamos ver aqui hoje o dimensionamento dos pilares de tijolos, né? A gente não vê aqui, mas quem tiver curiosidade, no livro que eu coloco para vocês nas referências lá no AVA, tem o passo a passo para dimensionamento de pilares de concretos. Infelizmente, a gente não consegue abordar aqui na disciplina, só justamente por questões de tempo, né? Que nós ainda temos muitos assuntos para abordar até o final do semestre. Enfim, vamos ver aqui como que dimensiona os pilares de tijolos. E basicamente o dimensionamento de pilares de tijolos é feito de 2 formas. Ou você dimensiona as medidas dos pilares, então ou você quer saber qual é
a altura máxima, qual é a largura e comprimento do pilar, ou você dimensiona a carga. A depender do tipo de dimensionamento que você vai utilizar, você precisa conhecer algumas características ou adotar algumas características. Primeiro, quando a gente vai dimensionar as dimensões dos pilares, que dimensões são essas? Comprimento, largura e a altura. A altura aqui é a altura máxima, né? Preciso construir um pilar de tijolos de 5 metros, mas calma aí, será que pode? A gente tem que levar em consideração isso. Para você determinar comprimento, largura e altura, você precisa conhecer que é necessário conhecer a carga, que aqui a gente vai chamar de P, só para não confundir com a carga lá da parede. Nós precisamos conhecer as características do material. Então, você escolheu um tijolo, que você precisa conhecer as características do tijolo, da argamassa, para poder, a partir dessas características, determinar a tensão admissível. Então, essas características nada mais é do que o que a gente chama de tensão admissível. Além disso, nós precisamos conhecer um parâmetro de resistência dos pilares, que é bem específico para pilar, que é o que a gente chama de grau de esbeltez. Em que o grau de esbeltez é uma propriedade física que está associado à relação entre a altura do pilar, vamos chamar aqui de H, e a largura do pilar, que é a nossa menor medida, né? Altura pela largura. Tem uma formulazinha para chegar nessa proporção, mas basicamente nós temos um fator limitante quando a gente trabalha com pilares de tijolos. Com pilares de tijolos, para determinação das dimensões, nós só podemos trabalhar com um grau de esbeltez menor ou igual a 40. O que é isso? Se o grau de esbeltez é uma proporção, indica uma relação entre a largura e a altura máxima do pilar, o grau de esbeltez está me dizendo que o seu pilar pode ser até no máximo 40 vezes maior do que a sua medida de largura. Então, acima disso, não tem segurança nem resistência suficiente para carga e para as características do material que você está utilizando aí, tá bom? A fórmula em si, ela é bem simples. A fórmula que a gente tem para determinar pilar, para determinar as dimensões do pilar, são 3. A primeira, que a gente calcula a chamada seção. Seção, gente, nada mais é do que isso aqui que o desenhozinho está mostrando, ó. É a área de apoio da sua estrutura. E, como nós estamos trabalhando com pilares de tijolos, a seção ela vai ser quadrada ou retangular. Considerando que a seção é quadrada, gente, e que agora a gente sabe que seção é área, como que vocês calculariam a área de um quadrado qualquer? Se eu falo que um lado dele aqui tem 50 centímetros, do outro lado tem 50 centímetros, e eu quero saber qual é a área, intuitivamente, eu tenho certeza que a maioria de vocês iam falar assim, que a área é 50 vezes 50, que vai dar 2.500, né? Aqui.
2.500 centímetros quadrados. Que nada mais é a área, agora que a gente sabe, do que a nossa seção S, também chamada de seção transversal do pilar. E quando a gente não sabe as medidas, a gente considera que é quadrado, eu posso falar que aqui é comprimento e aqui é largura, mas se comprimento é igual a largura, pode chamar tudo de largura ou tudo de comprimento. Então, a área, vocês concordam comigo que é L vezes L ou C vezes C? A área é igual a L ao quadrado, não é? Só que, pensando nisso aqui, se eu quero achar o L vai ser a raiz da área. E tudo isso aqui que eu estou falando para vocês está explícito nessas fórmulas aqui. Sabendo que considerando que seria quadrada a minha estrutura, L vai ser raiz da área, eu tenho então que, para calcular a área, que é o nosso S, eu preciso do P, que é a nossa carga, e eu preciso da tensão admissível, que é esse delta aqui. Cuidado para não confundir, porque na aula passada nós trabalhamos aqui com tensão admissível também para paredes, tá? Vocês vão ver que a tabelinha que a gente consulta é diferente. Uma vez que você conhece a área, o lado do pilar é dado pela raiz de S, né? Obviamente, aqui para vocês calcularem, eu preciso dar a carga para vocês. Gente, calculem quais são as medidas de um pilar para suportar um peso de 10 toneladas, por exemplo. Só que a carga, ela tem que ser obrigatoriamente calculada em quilos para jogar na nossa formulazinha. Então, vamos tomar cuidado com as unidades de medida. E a tensão admissível, ela é tabelada. Embora a gente vai aprender a interpolar valores, a tensão admissível é dada por quilo por centímetro quadrado. E, obviamente, o lado aqui, se eu aplico a fórmula em centímetro quadrado, o lado vai ser em centímetros, né? Então vamos lá, vamos ver como que a gente aplica essa fórmula, mas primeiro eu quero mostrar para vocês como que olha esse delta ADM aqui. A tensão admissível, ela é função do grau de esbeltez, que é uma das propriedades que eu falei para vocês que nós precisamos conhecer, em que o grau de esbeltez expressa a proporção, a relação entre a menor medida do meu pilar, largura, em relação à sua altura máxima. Nós chamamos ele por essa letra lambda, e a formulazinha para determinar o grau de esbeltez quando não for dado é essa aqui. O que eu tenho aqui de parâmetro? O H pilar é a nossa altura do pilar, e o L pilar, obviamente, a largura do pilar, né? Não tem espaço para escrever só largura aqui. O grau de esbeltez, tomem sempre esse cuidado, que é um fator limitante para o dimensionamento. Ele nunca pode ser superior a 40. Lembrem primeiro disso. Segundo, é que para consultar a tabelinha, vamos criar um exemplo aqui para aplicar a fórmula que a gente acabou de aprender. Calcule, exemplo, calcule as dimensões de um pilar de tijolo maciço com cal para
suportar, vou colocar assim, ó, carga de 12.000 quilos. Vamos ver se vai dar certo com esse valor aqui. Sabendo que o S é 1,05 vezes o peso dividido pela tensão admissível, o peso a gente tem. Porque eu falei aqui para vocês que a carga é de 12.000 quilos, certo? Só que eu ainda não tenho a tensão admissível. E como eu ainda não tenho a tensão admissível, deixa eu jogar ali no cantinho, vou colocar aqui, ó, que P é igual a 12.000 quilos. Vou colocar assim para vocês, ó. Considerem um grau de esbeltez igual a 17. O grau de esbeltez não tem unidade de medida, porque ele expressa a relação entre altura e largura. Se eu tenho grau de esbeltez, eu não preciso aplicar a fórmula, porque para achar a tensão admissível, eu vou abrir aqui, ó. Só que primeiro, vamos entender o que eu preciso para consultar a tabela. Eu preciso conhecer o material. E o material desse pilar é tijolo maciço com cal. E aí, tijolo maciço com argamassa de cal, eu vou identificar ele aqui agora, ó. Onde que ele está? Em amarelo, tijolo maciço com argamassa de cal. Só que eu não falei para vocês que o grau de esbeltez é 17. A primeira coisa que vocês vão olhar é isso aqui, ó, em vermelho. Primeira coisa que vocês vão verificar na tabela é o grau de esbeltez. Então, olhando o grau de esbeltez, eu encontro um grau de esbeltez igual a 17. Tá aqui, ó. Olhei o grau de esbeltez 17. Segunda coisa que vocês vão olhar é qual é o material. E se eu falei para vocês que era um tijolo maciço com cal, qual é o valor do grau ou da tensão admissível? 8, né? 8 o quê? 8 quilos por centímetro quadrado. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Tijolo maciço com cal, eu sei que a tensão admissível é 8 quilos por centímetro quadrado. Peso está em quilo, tensão admissível está no valor da tabela, quilo por centímetro quadrado. Eu tenho que S é 1,05 vezes 12.000, dividido pela tensão admissível, que é 8. Calculando aqui, vou fazer na minha calculadora, 1,05 vezes 12.000, dividido por 8, 1.575 centímetros quadrados. Só que eu pedi para vocês as dimensões. E dimensão é comprimento e largura. Quando você só calcula a seção, você vai considerar e adotar que as dimensões, elas são quadradas. Então, se eu sei que o S vale 1.575, então vamos passar para cá. S é igual a 1.575 centímetros quadrados. Nós vimos que a largura vai ser igual a raiz de S, que vai ser igual a raiz de 1.575
que vai ser igual, vou pôr aqui embaixo que eu quero usar aquele espaço, raiz do valor aqui, 39,68 centímetros. Gente, o pilar, ele é de tijolos. E por ser pilar de tijolos, nós adotamos aqui a mesma regra de arredondamento das paredes. Eu sempre vou arredondar de 5 em 5 centímetros. 39, um próximo múltiplo de 5 é 40. Então, eu vou arredondar para aproximadamente 40 centímetros. 32, por exemplo, você calculou lá que deu 32 centímetros. Então, você vai arredondar para o próximo múltiplo de 5, 35. Porque estamos trabalhando com tijolos e é importante que os resultados sejam expressos em múltiplos de 5, tá bom? Se a largura é 40 e eu estou considerando que o pilar ele é quadrado, significa que ele vai ter 40 por 40 centímetros. Então, essas são as dimensões de comprimento e largura, ou só largura, já que é quadrado, né? E se fosse diferente? Eu poderia dar uma questão para vocês e falar assim, calcule a altura de um pilar de 30 por 20 centímetros. E aí, o que vocês fazem? A maior medida sempre é comprimento, mas se você tem uma medida pela outra, você calcula a área, não é? Então, S seria 30 vezes 20, 600 centímetros quadrados, por exemplo. Você poderia fazer o processo inverso, tá? Não teria problema nenhum. Então, se atentem, porque vai ter exercícios dessa forma aí também. Então, vamos lá. Terminei as dimensões? Só não terminei, porque para determinar as dimensões, eu preciso também saber qual é a altura máxima do pilar. E para saber a altura máxima, nós temos que aplicar a fórmula do grau de esbeltez, que foi mostrado para vocês aqui, ó. 3,46 vezes a altura do pilar, dividido pela largura do pilar. Eu falei para vocês que o grau de esbeltez é 17. Então, eu tenho esse valor. Então, 3,46 vezes a altura do pilar. A altura máxima vai ser igual à altura do pilar, tá? Porque aqui a gente calcula para um valor máximo que ele pode ter, dividido pela minha largura do pilar. Gente, é só equação matemática. Então, ó, quando vocês forem calcular o grau de esbeltez, lembrem de usar o parênteses aqui. Porém, eu tenho que o grau de esbeltez é igual a 17, que vai ser igual a 3,46 vezes H, vou ficar mais fácil aqui, dividido pela largura do pilar depois de arredondado o valor de 5 em 5. Então, dividido por 40. Está dividindo, vou apagar aqui. Aproximadamente 40, né? Então, vamos jogar para cá. Então, grau de esbeltez, a gente já sabe quanto que ele vale, né? Pelo exemplo que a gente inventou aqui, que é 17, vai ser igual a 3,46 vezes a altura do pilar, que a gente quer encontrar, dividido pela largura do pilar que a gente calculou. Lembrando que aqui sempre é dividido por 1, então, multiplicando cruzado, a gente tem que 3,46 vezes H vai ser igual a 17 vezes 40. Isolando o H que eu quero encontrar, eu tenho que 17 vezes 40
dividido por 3,46 vai dar o valor da minha altura. Então, 17 vezes 40, eu gosto de fazer por partes aqui, 680 dividido por 3,46, 196,53 centímetros. Nós estamos trabalhando com as medidas tudo em centímetro aqui, ó. Então, 196,53 centímetros. É usual a gente apresentar as respostas da largura e comprimento em centímetros e a altura em metros. Então, 156,53 centímetros. Para passar para metro, é só dividir por 100. Significa que a altura máxima desse pilar tem que ser de 1,96 m para suportar as 12 toneladas do exemplo que a gente deu, desde que ele tenha o quê? 40 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e no máximo aqui 1,96 m de altura, tá bom? Alguma dúvida de como olhar a tabela? Alguém não entendeu algum cálculo? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Tem mais um exemplo que a gente vai reforçar isso aqui também. Ó, um pilar de tijolo maciço assentado com argamassa de cimento Portland recebe uma carga de 7.000 quilos. Quais devem ser as dimensões para suportar essa carga? E aí agora considere o grau de esbeltez igual a 28. Então vamos tirar as informações. Primeira coisa que eu estou falando é que o material utilizado é um pilar de tijolo, então vou abreviar aqui, tijolo maciço com argamassa de cimento. Segunda coisa que eu estou falando é que a carga é 7.000 quilos. E aí eu quero saber quais são as dimensões, considerando que o grau de esbeltez, já vou colocar pelo símbolo agora, é igual a 28. Para jogar na fórmula, eu tenho que lembrar que a fórmula é 1,05 vezes o peso dividido pela tensão admissível. Eu preciso consultar a tensão admissível. Regrinha que a gente acabou de ver. Vamos pegar aqui os parâmetros, ó. Grau de esbeltez é 28 e o material é tijolo maciço com cimento. Vou olhar na nossa tabelinha aqui agora. Primeira coisa que a gente olha, o grau de esbeltez. Então, conferindo aqui o grau de esbeltez, tenho o valor exato, que é 28. Segunda coisa que a gente vai olhar, conhecendo isso aqui, você precisa identificar se o material é tijolo maciço com cimento, que está aqui no primeiro, se ele é tijolo maciço com cal, que está aqui no segundo, ou se ele é tijolo ordinário com cal, que está aqui no terceiro. Como nós vimos no exercício, que é o primeiro, tijolo maciço com argamassa de cimento, então a tensão admissível, 8, né? O que pode acontecer, gente? Talvez apareça exercício para vocês assim, ó. Um pilar de tijolo ordinário com cimento. Você olha aqui na tabela, não tem o cimento, tijolo ordinário com cimento. Mas tem o tijolo. Então você adota pela especificidade do material que você tem. Se você tem um deles, normalmente o tijolo, você pode adotar ele para escolher a tensão admissível. Tem como calcular também, mas vamos usar aqui os valores tabelados, né? Então a gente olhou 8, né? Sabendo que a tensão admissível
é 8, então 1,05 vezes 7 toneladas, né, 7.000 quilos, dividido por 8, nós vamos ter aqui que o S vai ser igual a 1,05 vezes 7.000, dividido por 8, 918,75 centímetros quadrados. Encontrei o S, é só aplicar a fórmula do L, que é dado pela raiz de S, que vai ser igual a raiz de 918,75, que vai ser igual a 30,31. Olha que interessante esse exemplo. Professor, mas está tão próximo de 30, eu não posso arredondar para 30? Não posso. Porque o valor calculado, ele é o valor mínimo para suportar essa carga. Se você tirar 10 centímetros, 10 milímetros, ele não vai suportar esse peso. Então, calculou o valor, vai arredondar de 5 em 5, quer dizer que o próximo valor que eu tenho que adotar é o 35. Então, a largura é aproximadamente 35. Se eu pergunto para vocês quais são as medidas do pilar, vocês podem escrever para mim assim, ó, o pilar vai ser um pilar de 35 por 35 centímetros, ok? Achei a largura. Uma vez que eu achei a largura, eu posso voltar e achar a altura máxima, que é dado por 3,46 vezes a altura do pilar, vou chamar aqui, vou escrever, altura do pilar, dividido pela minha largura do pilar, certo? Feito isso aí, eu tenho qual é o grau de esbeltez. Então, se eu tenho qual é o grau de esbeltez, voltei aqui, gente. Vai para frente. Opa. Aí. Então, se eu tenho qual é o grau de esbeltez, eu tenho que o GE aqui, ó, é 28. Então, 28 vai ser igual a 3,46 vezes. Qual que é a altura? Eu não sei, é que eu quero encontrar. E qual que é a largura calculada depois de arredondar? 35. Vou jogar aqui em cima, para não precisar apagar. 3,46 vezes H, lembrando que eu estou multiplicando cruzado aqui, vai ser igual a 28 vezes 35. Resolvendo, H vai ser 28 vezes 35, dividido por 3,46. Vamos ver aqui, 28 vezes 35, a parte de cima, 980, dividido por 3,46, 283,23, 24 centímetros, isso mesmo, 23 centímetros. Passando para metros, dividido por 100, 2,83 metros. Então, quais são as medidas do pilar? As dimensões. Ele tem 35 de largura, 35 de comprimento e 2,83 metros de altura. No máximo, né? Não quer dizer que você precisa construir o pilar de até 2,83 metros. Depende muito da finalidade de cada construção, tá? Até aqui, nós trabalhamos com valores do grau de esbeltez exatos, né? Porém, e quando não for exato? Nós temos que aprender a interpolar. E aí, quando não é exato, vocês precisam determinar a interpolação dos valores aí, tá? Aqui, eu acho que tem a resolução também, ó, para quando vocês forem consultar. Acho que esse aqui não tem... esse aqui é interessante. Eu já vou explicar a interpolação, mas esse aqui, eu quero saber qual é a carga suportada por um pilar de 60 por 75 centímetros.
sabendo que a tensão admissível é de 12. Considere o pé direito duplo. O pé direito aqui pode corresponder à altura máxima, que é de 5 metros. Lembra que eu falei para vocês que a seção, que é o que a gente chama de S, é a mesma coisa de área? E que área, se for, por exemplo, a área de um quadrado, todo mundo sabe calcular que é lado vezes lado. E quando é a área de um retângulo, que os lados são diferentes, por exemplo, todo mundo também sabe. A única diferença é que a gente tem a medida de comprimento, que é maior, pela medida de largura. Mas ambas você vai multiplicar um pelo outro. Então, considerando que é uma área de retângulo, olha o que eu dei para vocês aqui nesse exemplo. Qual é a carga suportada por um pilar que ele tem 60 centímetros de largura por 75 centímetros de comprimento. Além disso, falou qual é a altura dele total, que é 5 metros, né? Sabendo que é 60 por 75, quanto que vale a seção? O S. Eu não dei valores, mas sabendo que seção é área, é só multiplicar um pelo outro. Então, 60 vezes 75. Alguém quer perguntar alguma coisa ou só está com o áudio ligado, gente? Luiz, seu áudio está aberto. 4.500 centímetros quadrados. Eu tenho a seção, e agora que eu tenho uma seção, vamos ao que o exercício está perguntando. Ele quer saber qual é a carga suportada pelo pilar. Não é o jeito certo de calcular a carga, tá? Mas esse exemplo é interessante só para a gente assimilar a ideia da seção. Sabendo que S é 1,05 vezes o peso, dividido pela tensão admissível, eu tenho peso. Não, peso eu quero, mas eu tenho a seção, que está aqui, ó, 4.500. E a tensão admissível, eu dei ela para vocês, que é 12 quilos por centímetro quadrado. Então, agora, eu posso colocar assim, ó, se S é igual a 4.500, vai ser igual a 1,05 vezes o peso, que é o que eu quero encontrar, dividido pela tensão admissível, que é 12, é só isolar, porque a gente já sabe que aqui sempre é dividido por 1, multiplica cruzado, 4.500 vezes 12 vai ser igual a 1,05 vezes o peso. Vou passar para o outro lado para ficar mais bonito. 1,05 vezes o peso é igual a 4.500 vezes 12. Resolvendo, o peso seria 4.500 vezes 12, dividido por 1,05. O peso, 4.500 vezes 12, dividido por 1,05, seria aqui, bem fora da curva aqui mesmo, os valores. 51.428,57 quilos. 51 toneladas. Normalmente, pilar de tijolo não suporta essa carga toda. Professor, mas esse pé direito aí em negrito? O negrito foi erro de digitação, não era para ter ficado. E o pé direito seria se vocês quisessem encontrar o grau de esbeltez, mas não vai interferir em nada no nosso cálculo. Porém, olha que interessante, se vocês calculassem o grau de esbeltez. 3,46 vezes
altura dividido pela largura, não é? Então, isso aqui seria 3,46. Está em metros, para jogar na fórmula tem que estar tudo em centímetros, ou tudo em metros. Então, vezes 500, multipliquei aqui. Dividido pela largura, que é a menor medida, que é 60. 3,46 vezes 500, dividido por 60, me daria um grau de esbeltez de 28,8. Com esse valor, eu poderia dar uma olhadinha lá na tabela e ver se está coerente aqui, porque o peso calculado está muito acima. Qual que é a finalidade desse exemplo? Entender como que a gente pode determinar uma seção, né, só multiplicar um pelo outro, e sempre suspeitar de valores muito elevados. Gente, nós estamos trabalhando com tijolos. Tijolos não suportariam 50 toneladas, não. E aí, por isso, que a gente vai ver que para calcular o peso, nós temos que levar em consideração uma outra fórmula, e não essa aqui, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não, professor. Então, vamos ver como que a gente dimensiona o peso, ou seja, a carga máxima suportada pelo pilar. Então, vamos chamar essa carga máxima aqui de P máximo. Basicamente, para você saber o P máximo, você precisa descontar o peso total menos o peso da alvenaria, ou seja, dos tijolos mais a argamassa. Para chegar nesse peso total aqui, nós temos essa formulazinha, que é dado pela tensão admissível corrigida eu vou até substituir depois a fórmula para vocês não confundirem esse Azinho aí, ó, corrigida. Aqui eu chamei de A, mas A é igual a S, tá? É a mesma coisa da seção do pilar, tá bom? Vezes o A. E para chegar na tensão admissível corrigida, eu sei por que eu chamei de A aqui. Deixa eu só. Porque esse valor aqui, ó, esse S agora, acho que eu vou mudar para vocês, é o valor do S. O S é o meu coeficiente de segurança. Eu poderia chamar isso aqui de C. Vai ficar melhor e vocês não confundem os Szinhos aí, tá? Eu vou alterar depois para vocês não confundirem. Mas como que eu chego nesse coeficiente de segurança? Normalmente, vocês vão ter que fazer uma interpolação, tá? Em que eu preciso determinar o coeficiente de segurança em relação à altura e à menor medida do meu pilar. Por exemplo, você calculou que a altura do pilar é de 2 metros, e você sabe que a largura do pilar é de 30 centímetros. E aí você tem que fazer a relação H sobre L ou H sobre D, dá na mesma, para poder saber qual vai ser o coeficiente de segurança. O H sobre L vai ser, olha aqui, se você colocar 2 por 30, vai dar errado, porque o 2 é metro e o 30 é centímetros. Padronizem sempre a unidade de medida
para passar tudo para a mesma unidade. 2 metros, então 2 vezes 100, 200 centímetros. Então, 200 dividido por 30 vai me dar um coeficiente H sobre L de 6,6667, né? E o que isso serve para mim? Porque quando você acha a relação H sobre L, H sobre L, você tem que interpolar os valores. Tomem cuidado que a mesma forma que lá a gente tem a regra que o grau dos Beltrés tem que ser menor do que 40, para dimensionar a carga, essa relação H sobre L tem que ser menor do que 10, tá? Olha lá, 6,67. Então, olhando aqui nessa tirinha aqui, quando H sobre L é 1, o coeficiente de segurança é 1. Quando é 5, é 1,4. E quando é 10, é 2. Qual que é o valor que eu tenho menor do que 6,67? Não é o 5? Então, a gente vai montar aqui um procedimento para poder aprender a interpolar. Então, vou colocar assim, ó, de um lado, a relação H sobre L, e do outro, o coeficiente de segurança, né? Vou chamar de S aqui, depois, não sei como é que vocês anotaram, mas anotem coeficiente de segurança aí, tá? Quando o H sobre L, qual é o H sobre L menor do que o valor calculado, né? Eu calculei 6, menor do que ele, o primeiro valor menor é 5. Então, quanto o H sobre L é 5, meu 5 e meu S é a mesma coisa. Meu coeficiente de segurança vai ser 1,4. O 6,67, eu não sei qual é o valor do coeficiente de segurança. E qual é o valor acima do valor calculado? Não é o 10? Quando é o 10, o coeficiente de segurança é 2. Eu poderia ensinar vocês a fazer isso aqui na mão, mas eu vou ensinar direto como é que faz na calculadora, para vocês não perderem tempo e não correrem o risco de errar aí, tá bom? Então vamos ligar aqui a calculadora. E para fazer, toda vez que vocês não tiverem um valor exato, isso vai acontecer não só aqui, mas também na relação do grau de Beltrés, vocês vão ter que interpolar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é configurar a calculadora. E para configurar a calculadora de vocês, comecem limpando qualquer configuração que ela tenha. Então, Shift Mod 3 igual. Isso aqui a gente faz toda a aula, né, que eu comento com vocês. Beleza. Limpei a configuração, voltou o padrão de fábrica, agora eu vou configurar do jeito que eu preciso para fazer os cálculos. Botão Mod pode estar em um lugar diferente dependendo do modelo da calculadora, mas a maior parte está do lado do botão ON. Vai ter essa opção para vocês aí, Reg, que corresponde a uma regressão, ou uma interpolação, que é o que a gente quer fazer aqui. E ela está associada ao botão 3, e eu acho que toda calculadora, pelo menos com exceção de alguns modelos HPs que eu conheço, está no 3. Aperto o 3, e aí eu tenho que escolher essa opção Lin, que é uma regressão linear, ou simplesmente uma interpolação entre 3 valores. Então, eu opto pela opção Lin, que é o botão 1 na minha calculadora, e provavelmente um 1 na calculadora de vocês também. Apertei 1. O que mudou? Na tela da calculadora de vocês, além do desenho, agora vai estar aparecendo esse Reg. Ele aparecendo, vocês vão ter que jogar aqui, ó, o primeiro valor. Então, a primeira coisa que vocês vão jogar na calculadora
vai ser o que eu vou destacar para vocês aqui em amarelo. Primeiro, a linha do valor abaixo. Segundo, a linha do valor acima. E só por último, que vocês vão colocar a linha do valor que você precisa calcular. Então, vamos lá. Aqui a caneta. Então, primeiro, segundo e o terceiro. Mas vou mostrar como é que a gente joga na calculadora, tá? Vamos voltar aqui, então. Na calculadora agora, vou pegar a primeira linha e vou digitar primeiro o valor H sobre L, que é 5. Nessa sequência, gente, ó, valor H sobre L, vírgula, abaixo do botão cosseno, botão vírgula, e o valor do coeficiente de segurança, que é 1,4. O primeiro valor é X e o segundo valor é Y. Na hora que vocês digitarem dessa forma na calculadora de vocês, vocês vão apertar o botão M+. Desculpa. Vai aparecer esse N igual a 1, e se você quiser conferir se você armazenou certinho, é só apertar o botão para baixo aqui da calculadora de vocês, olha lá. X1, 5, Y1, 1,4. Aperta o botão ON para limpar qualquer coisa e não ter perigo da calculadora sobrepor. E seguindo a sequência, eu faço o mesmo processo para o que está em azul. 10, vírgula, o valor do coeficiente de segurança 2, M+. Armazenei, aperto o botão ON para limpar, e o último valor que eu vou digitar é o que eu quero encontrar, 6,67. Só que do lado do coeficiente de segurança, do lado Y, eu não tenho, eu chamei ali de X, poderia chamar de Y também, né? Tanto faz. Como eu não tenho e é o valor que eu quero encontrar, muito cuidado nesse passo, ó. Digita o valor que você tem, igual, e vai vir aqui na calculadora, ó. Shift, botão 2, que é onde está essa tecla SVAR, e vão apertar lá na setinha lateral da calculadora, até aparecer esse Y com chapéuzinho. Normalmente ele corresponde ao botão 2. Se o de vocês estiver correspondendo a um outro botão, aperta ele. O nosso é o 2. Então, 2 e igual. Eu acabei de interpolar esse valor de X, que vale 1,60. Então, com esse valor, nós conseguimos calcular aqui qual é o coeficiente de segurança, que é 1,60. Para que eu vou usar isso? Para agora fazer os nossos cálculos aqui, tá bom? Mas é importante vocês entenderem esse processo da calculadora. Eu vou refazer com um exemplo, mas eu queria mostrar detalhadamente ela para vocês, porque isso aqui é treino, tá? Você vai ter que literalmente treinar para poder fazer interpolação, porque vão surgir muitas interpolações aqui em exercícios e prova para vocês, tá bom? Vamos lá. Depois que você calcula o peso total, você vai calcular o peso do pilar e vai calcular o peso máximo. Então, vamos fazer o seguinte. Para fazer esses cálculos aqui, eu vou pegar alguns exemplos e eu acho que eu vou abrir o quadro aqui, compartilhar o quadro com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Para não precisar ficar indo e voltando toda hora. O slide vai continuar aí na foto minha da webcam, mas a gente tem o seguinte, que primeira coisa que vocês vão ter que determinar é a relação H sobre L. Segundo, interpolar
os valores do coeficiente de segurança. Terceiro, vocês vão precisar determinar aqui qual é o valor da tensão admissível do material corrigida, né? Quarto, vocês vão calcular. Aqui a tensão admissível já tem fórmula, ó. Tensão admissível corrigida, que é o que a gente chama de delta linha, vai ser a tensão admissível do material que você está utilizando para construir o pilar, dividido pelo coeficiente de segurança. Falei para vocês que eu ia chamar de C, mas coloquem um S com asterisco, porque para não ficar toda hora trocando, né, aí de valores, né? Só isso aqui é do coeficiente de segurança. Quarto cálculo que vocês vão fazer é do peso total, que vai ser dado pela tensão admissível corrigida. Deixa eu apagar aqui. Gente, só um minutinho. Professor, tá aberto lá. Se você quiser dar um... É do terceiro piso, do lado da sala da mecânica. Tensão admissível corrigida vezes, eu vou até escrever, a área da seção. Feito isso, a gente vai calcular. Quinto passo, qual é o peso da alvenaria, que é dado pela minha medida de comprimento do tijolo. Vou até colocar assim, ó, para vocês não confundirem. Em metros, vezes a medida de largura do tijolo em metros, vezes a minha medida de altura do tijolo em metros, vezes 1.800. O que é esse 1.800? É a característica do concreto, que é, concreto não, da argamassa, que a tensão admissível da argamassa, o peso específico, é de 1.800 quilos por metro cúbico. Então, é um valor constante, igual a gente usava lá na primeira VA para transformar os valores de quilos para sacos de cimento, por exemplo. É a mesma relação aqui, só que para chegar nos metros, nos quilos, né? Por fim, a gente chega no cálculo do peso máximo que pode suportar um pilar, que é dado pelo meu P total, ou simplesmente P, P máximo vai ser meu P total menos o P da alvenaria. Estou descontando o peso dos tijolos e eu sei qual que vai ser a carga máxima que ele vai suportar. São esses 6 passos que a gente tem que seguir para calcular a tensão admissível, ou para calcular a carga máxima que pode ser apoiada sobre um pilar. Vamos criar um exemplo aqui? Então, exemplo, qual a carga máxima que um pilar de 30 por 40 centímetros pode
suportar com 2 metros de altura e tensão admissível. Vou pensar aqui. A gente tinha dado o exemplo ali de quanto que era, eu já esqueci. Deixa eu dar uma conferida aqui. No exemplo que a gente fez, tensão admissível. A gente não chegou, né, a adotar nenhum valor. Não tem problema não. Então vamos pegar aqui de novo. Vamos jogar um valor, se não der, a gente corrige aqui. A tensão admissível de 10 quilos por centímetro quadrado. Vamos seguir os passos para entender esses cálculos aqui a partir de exemplos, né? Não tem melhor forma de entender do que aplicando exemplo. Todo mundo está vendo esse espaço branco aí, né? Se não estiver vendo, me avisem. Sim. Olha lá. Então, fazendo os cálculos, o primeiro passo que a gente tem que calcular é a relação H sobre L. Então, H dividido por L vai ser, cuidado, porque o H está em metros e o L, que é a menor medida do pilar, está em centímetros. Como que eu sei qual que é a largura? Sempre o menor valor. Se for igual, professor, não faz diferença, né? Se é igual. Então, 30 por 40, 2 metros vezes 100, 200 dividido por 30, 20 dividido por 3, aí, né, vai me dar o valor da relação H sobre L que a gente fez agora, 6,67. Com o H sobre L, se o valor não for exato, eu preciso interpolar o meu coeficiente de segurança. Porque eu tenho essa relação aqui, ó. Quando o H sobre L é igual a 1, meu coeficiente de segurança é 1. Que nós chamamos aqui de S estrelinha, né? Quando o meu H sobre L, ele é 5, meu coeficiente de segurança é 1,4. E quando o meu H sobre L é 10, meu coeficiente de segurança é 2. O nosso valor não é nem 1, nem 5, nem 10. Nosso valor é 6,67. E para 6,67, qual é o meu coeficiente de segurança? É o que a gente fez o cálculo, mas eu vou refazer aqui com vocês de novo, ó. Calculou a relação H sobre L. É sempre interessante, eu vou interromper aqui o quadro para mostrar aqui com vocês de novo. É sempre interessante vocês fazerem essa relação aqui, ó. Montem sempre no cantinho qual é o valor que você conhece. Então, quando é 5, um valor abaixo, é 1,4. Quanto é 6,67? O que eu quero encontrar, vou chamar de Y agora. E quando a relação é 10, vai ser 2. Em cima disso aqui, eu vou ter que achar quanto que vale o Y, que é igual ao nosso coeficiente de segurança, que é o nosso S estrelinha ali, tá? Vamos refazer? Até bom que a gente relembra. Abrindo a calculadora aqui. Para configurar a calculadora, a minha já está no reg. Mas toda vez que vocês fizerem uma interpolação, limpem ela de novo, porque se eu jogar qualquer valor aqui, ó lá, 5,9, ó lá, ele já vai
salvar como n igual a 3, ou seja, ele vai salvar em um valor em cima não, ele vai continuar salvando mais valores sem apagar os anteriores. Então, para não ter perigo de errar, toda interpolação nova, shift mod, 3 igual. Limpei a configuração, mod, opção reg, botão 3, opção lim, botão 1. Está configurado. E uma vez configurado, jogo primeiro a linha de cima, 5,1.4 M+. Armazenei, apareceu n igual a 1, digitei certinho, aperta ON. Não tem certeza? Aperta para baixo ou para cima e você confere o valor do X, valor do Y. Conferiu, tá certo? Aperta o botão ON para não ter perigo. Linha de cima, linha de baixo, 10,2 M+. Armazenei o valor, aperto o botão ON. E por fim, o valor que eu quero encontrar. Quando for 6,67, agora não usa M+, tá? Não esqueçam isso. 6 ponto, o valor que você quer encontrar, igual, e aí, shift, botão 2, e vai apertar para o lado até achar esse Y com chapéuzinho, que é o botão 2. 2 de novo, igual, vai me dar um valor de 1,60. Esse valor de 1,60, gente, é o valor que a gente precisa usar aqui nas nossas anotações. Então, eu sei que o meu coeficiente de segurança, vamos voltar aqui, o coeficiente de segurança, que é o nosso S aqui, ele vai ser igual a 1,660, né? Vamos arredondar para 2 casas. É adimensional. Fiz isso. Qual que é o terceiro passo nosso ali? Nosso terceiro passo é calcular a tensão admissível corrigida, que é o delta ADM linha, que vai ser, já vou olhar a fórmula aqui, já vou aplicar, ó, o delta ADM, que a gente sabe, tá aqui, ó, que é 10, o exercício deu, dividido por 1,60. Então, 10 dividido por 1,60 vai me dar um valor de 6,25 quilo por centímetro quadrado. Achei o delta ADM corrigido. Agora é só aplicar a quarta fórmula, que é achar o meu peso total. Vai ser dado pelo delta ADM corrigido, 6,25, vezes a área da seção. O último exemplo nosso, eu mostrei como é que calculava a área de uma seção, quando você tem as medidas. A área da seção tá aqui, ó, né, 30 vezes 40. Se eu pegar A é igual a 30 vezes 40, eu sei que a minha seção, ou a minha área de seção, vai ser igual a 1.200 centímetros quadrados. Nessa unidade mesmo, tá, gente? O único lugar que a gente vai transformar a unidade de medida vai ser no peso da alvenaria, só por causa do valor do 1.800 ali. Então, 6,25 vezes 1.200 vai ser igual a, deixa eu ver aqui, 1.200 vezes 6,25, 7.500 quilos. Beleza.
Achei qual é os 7.500 quilos, só que agora a gente tem uma incógnita, porque eu esqueci de passar para vocês. Qual é a minha medida de comprimento? Qual é a minha medida de largura? E qual é a minha medida de altura do meu tijolo? Segue aquela mesma lógica de quando a gente está trabalhando com paredes, tá, gente? Eu preciso falar para vocês no exercício essa informação. Então, vou colocar assim, ó. Considere o tijolo 9 por 14 por 24 centímetros. Muito, mas muita atenção aqui, gente, ó. Porque o tijolo, ele sempre é dado em centímetros. E para jogar na fórmula, ele precisa estar em metros. E como a gente está acostumado até agora a não ter que transformar unidade nenhuma, praticamente, erra muito isso aqui. 9 centímetros é 9 dividido por 100. Então, aqui, 0,09 por 0,14 por 0,24. Transformei tudo para metros agora. Transformei tudo para metros, eu calculo qual é o peso da alvenaria, que vai ser, agora sim, comprimento. Qual é a minha medida de comprimento? Lembram? Largura, altura, comprimento. Então, comprimento, 0,24. Minha medida de largura, 0,09, pela minha medida de comprimento, 0,14. Tudo isso aqui vezes 1.800 vai me dar o peso da alvenaria, 0,24 vezes 0,09 vezes 0,14 vezes 1.800, 5,44 quilos. Só um minutinho aqui. 0,09 vezes 0,24 vezes 0,14 vezes 1.800, 5,44 quilos. Tem um valor aqui que não está muito coerente, gente. Deixa eu só conferir aqui na apresentação se o valor é 1.800 mesmo. Ô, gente, perdão. Eu que misturei aqui agora, ó. A medida, não precisa da medida do tijolo aqui, não. Misturei tudo aqui agora com vocês. Essa medida é a minha medida de comprimento do pilar, tá? Por isso que eu estava estranhando, estava dando um valor muito baixo. 5 metros de pilar, de 5 quilos de pilar, não é nada normal. Então, aqui, ó. Comprimento do pilar em metros, vezes a minha largura do pilar em metros, vezes a minha altura, agora sim, do pilar em metros. Alguma pergunta? Em metros vezes 1.800. Por favor, corrijam aí. Eu que me confundi mesmo, peço desculpas. Então, lá, o peso da alvenaria vai ser minha medida de comprimento do pilar em metros. E aqui eu tenho as medidas para vocês. Ó, o pilar, ele não é um pilar de 30
por 40, então, ele tem 30 centímetros, ficou errado ali, mas a diferença é pouca, por 40. Qual que é o comprimento? Comprimento sempre é a maior medida, 40 centímetros. Qual que é a minha largura? Largura vai ser 30 centímetros. E qual que é a altura? Falei aqui, ó, a altura é 2 metros. Então, qual é a minha medida de comprimento em metros? 40 dividido por 100, 0,4. 0,40, né? 0,4. Qual que é a largura em metros? 0,30. E qual que é a altura em metros? 2, né? Já está em metros ali. Então, agora sim. 0,4 vezes 0,3 vezes 2 vezes 1.800. Então, 0,4 vezes 0,3 vezes 2 vezes 1.800. Agora sim. 432 quilos, que é só o peso da própria estrutura. Gente, observem que eu tinha passado a fórmula errada para vocês, mas na hora que eu fui calcular, eu vi que tinha alguma coisa estranha. Comecem a observar os valores calculados. Não faz sentido um pilar de 2 metros pesar 5 quilos, igual eu calculei anteriormente, quando eu identifiquei que eu estava errado. Exercitem isso, tá? Sempre tenham um olhar crítico sobre os valores que vocês estão calculando. Tenham uma noção de grandeza. Na casa de vocês tem aí as colunas, os pilares. Com certeza vale alguns quilos, algumas centenas de quilos. Não vai pesar ali 5, 10, 15 quilos, né? Então, mesmo que a fórmula foi incorreta, exercitem aí para observarem isso, tá? Por fim, agora sim, o peso total ou a carga máxima, né? Que é o que eu quero, que é o que pode ser suportado pelo pilar, vai ser dado pelo peso total, que é 7.500 quilos, menos o peso dos pilares, que é 432 quilos, menos aqui vai dar 7.068 quilos. Significa que, aqui de um exemplo que eu criei da minha cabeça, para a gente exercitar aqui a fórmula, exercitar a interpolação, esse pilar, ele pode suportar uma carga de até 7 toneladas aproximadamente, com 2 metros de altura, desde que ele seja construído com 30 de largura e 40 de comprimento, tá bom? Gente, alguma pergunta aqui? Vai ter mais um exemplo, tá? E aí, nesse exemplo, a gente vai fazer passo a passo aqui de novo para poder pegar aqui de novo e exercitar. E depois eu já vou liberar vocês para fazerem as atividades, tá? Sem perguntas? Então, limpar aqui. Vamos voltar lá para o slide. Sem perguntas, professor. Então, vamos lá. Aqui as fórmulazinhas que a gente já aprendeu a aplicar todas elas. E vamos para mais um exemplo. Qual é a carga suportada por um pilar de alvenaria de tijolo maciço comum, considerando que a tensão admissível é 10 quilos por centímetro quadrado, a seção do pilar, ou as medidas do pilar, o pilar é 20 por 25 centímetros. Uma boa dica. Se vocês tiverem as medidas do pilar,
já podem até calcular qual é a área, qual é a seção, né? A área vai ser 20 vezes 25, 25 vezes 20. Vocês já vão ter um parâmetro que vocês vão precisar depois. 20 vezes 25, 500 centímetros quadrados. E a altura é de 2 metros. Então, eu tenho que o H é igual a 2 metros. Seguindo os passos que a gente viu, primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a relação H sobre L, que é dado pela minha medida de altura, tá 2 metros, né? 2 metros. Se eu quiser passar para centímetros, aqui, em centímetros, vezes 100, 200 centímetros. Então, 200 dividido pela minha medida de largura aqui, que é 20 centímetros, vai me dar o valor. Só que olha aqui, se eu quiser fazer sem passar para centímetro, porque lá na outra fórmula, a gente viu que o H tem que estar em metros. Eu poderia fazer isso aqui, ó, 2 dividido, não é 20 centímetros, né, 0,2 por 0,25 metros, 2 por 0,2 tem que dar a mesma coisa. Então, tanto faz qual a unidade de medida que vocês vão jogar na fórmula, porque 200 por 20 vai dar 10, e 2 por 0,2 também vai dar 10, desde que esteja na mesma unidade aí. Vocês podem adotar a unidade que vocês acharem mais conveniente, né? Para mudar um pouquinho, vou fazer agora com ele em metros, já que nas fórmulas que a gente está usando agora, eu preciso da relação em metros. Então, 2 dividido por 0,2 vai ser igual a 10. Olha que maravilha. Quando... Opa, voltei demais. Deixa eu limpar isso aqui. Quando é 10, eu não preciso interpolar. Quando é 10, o coeficiente de segurança é 2. Então, quando você tem o valor exato, já tem até o cálculozinho ali, H é 10. Então, eu sei que meu coeficiente de segurança, nós estamos chamando aqui de S estrelinha, vale 2. Terceira coisa que a gente tem que calcular é a tensão admissível corrigida, que a gente chama de tensão admissível linha, que é dado pela tensão admissível dada para vocês, dividido pelo S asterisco que nós criamos. Que vai ser, quanto que vale a tensão admissível? 10. Quanto que vale o coeficiente de segurança? 2. 10 dividido por 2, tensão admissível de 5 quilos por centímetro quadrado. Pois bem, calculei a tensão admissível corrigida, calculo o peso total, ou simplesmente P, na hora que vocês forem olhar o slide está chamado de P, mas é a mesma coisa, que vai ser a minha tensão admissível corrigida vezes a área da seção transversal. Por isso que eu falei para vocês, já calculem com os valores em centímetros, tá? Ó, aqui é em centímetros quadrados, só lá na frente que é em metros. Então, resolvendo, vai ser 5 vezes 500, 2.500, né? Essa dá para fazer mais fácil. 5 vezes 500, 2.500 quilos. Achei o peso total. Achei o peso total, calculo o peso da alvenaria, que vai ser a minha medida de comprimento do pilar
lembrando, em metros, vezes a minha medida de largura do pilar, em metros, vezes a minha medida de altura do pilar, em metros, vezes 1.800. Só uma observação. Aqui, eu coloquei para vocês como fórmula que o 1.800 é o peso específico da alvenaria. E aqui o peso específico da alvenaria é 1.800, tá? Ali eu já joguei direto, vocês podem também já aplicar de forma direta a fórmula, né? Então, aplicando peso da alvenaria, eu vou fazer mais direto, tá? Porque o comprimento do pilar em metros é 0,2. Não vou ficar colocando, repetindo o procedimento. A largura do pilar em metro, o comprimento é 0,25, né, gente? 0,25. Comprimento é sempre o maior. 0,25 vezes a largura do pilar, aqui então, comprimento 0,25, largura 0,20, vezes 0,20, vezes a altura, que é 2, vezes 1.800. A gente vai ter, vou jogar aqui na calculadora, 0,25 vezes 0,20 vezes 2 vezes 1.800. 180 quilos. Achei o peso da alvenaria, a carga da alvenaria. Enfim, calculo a carga máxima, que vai ser 2.500 menos 180, né? Vai dar 2.220, né? 320. 2.320 quilos. Se eu pergunto para vocês, qual é a carga máxima em toneladas? O que vocês fazem? De quilo para tonelada, só dividir por 1.000, 2,32 toneladas, né? Tanto faz, vai depender, ambas estão corretas. O mais comum é o quilo, mas pode perguntar para vocês em toneladas, que é só dividir por 1.000, certo? Então, vamos ver se a gente acertou. Deixa eu apagar aqui. Jogar. A gente olhou lá no valor, calculou a tensão admissível corrigida, calculou o peso total, calculou o peso do pilar, né? Aqui eu já fiz direto, lá, 0,20 vezes 0,25 vezes 2 vezes 1.800, 2.320 quilos. E por fim, não sei porque que essa setinha não está aparecendo aí não, gente. E por fim, eu vou fazer esse último aqui com vocês, para a gente finalizar e partir para a lista. A carga suportada por um pilar. Então, cuidado, ó. Nós temos, para pilares, vocês vão ter fórmulas diferentes. Para quando for calcular as dimensões, é a fórmula que você olha a tabelinha, que o S é 1,05 vezes P. Eu acho que em vez de mudar o coeficiente de segurança, eu vou mudar para vocês aqui, ó. O S vai ser o A, que aí vocês não ficam confundindo. Dividido pela tensão admissível que vocês olham na tabela. E aí o L é raiz de S. E o grau de esbeltez, 3,46 vezes H, aqui, né, dividido por L. Essas são as fórmulas das dimensões. Porém, quando a gente quer saber a carga suportada, é as fórmulas que a gente viu agora, que são esses 6 passos que vocês devem seguir, né? Então, vamos lá. Tensão admissível vai ser igual a 10 quilos por centímetro quadrado. O pilar, ele é um pilar de 30 por 30 centímetros. Então, já vou aproveitar que eu já tenho as medidas do pilar
e vou calcular a área da seção. 3 vezes 3, 9. 900 centímetros quadrados, né? Aqui, 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados. Eu tenho que a altura do pilar é 2,70 m agora. E agora a gente tem que começar a fazer os cálculos. Vou calcular a relação H sobre L. Então, H sobre L vai ser igual. Vou jogar em metros de novo, lá, 2,70 m, 30 centímetros, 0,3 metros por 0,3 metros. Então, 2,70 dividido por 0,3, 70 por 0,3, vai me dar uma relação altura por largura de 9. Só que eu não tenho o valor do 9. E aí, como que eu faço? Se eu não tenho, eu tenho que montar em cima do esqueminha ali. Eu voltei e vou desenhar para não ocupar o nosso espaço aqui. Quando H sobre L é 1, o coeficiente de segurança é 1. Quando é 5, o coeficiente de segurança é 1,4. E quando é 10, o coeficiente de segurança é 2. Como o valor calculado nosso não é nem 1, nem 5, nem 10, e sim 9, qual vai ser o valor do coeficiente de segurança? A partir do valor calculado, você olha o valor que está menor que ele e coloca na primeira linha. Quando é 5, coeficiente de segurança 1,4. Valor acima do 9, na verdade, o menor, o valor que você quer, vou chamar de Y, e o valor acima, 10 e 2. Em cima dessa relação, nós temos que achar quanto que vale o Y, que é o nosso coeficiente de segurança. Vamos mais uma vez fazer a interpolação, para ver se a gente aprendeu. E aí, liga a calculadora. Primeira coisa, eu vou limpar a configuração. Shift, Mod 3, igual. Aperto o botão ON e configuro ela. Apertando o botão Mod, opção Reg, botão 3, opção Lim, botão 1. Está aparecendo o Reg, está configurada na calculadora. Joga os valores agora, lá, 5,1.4 M+. Aperto o botão ON para limpar a primeira. O de baixo, 10,2 M+. Aperto o botão ON. Então, primeira linha, última linha, agora sim. O 9, que eu quero achar o valor do coeficiente de segurança dele, aperto o botão igual, Shift, botão 2, e vai até o final achar o Y com chapeuzinho, que é o 2 de novo. Igual, tenho que o coeficiente de segurança para essa relação 9 é 1,88, ou seja, S' igual a 1,88 aí, né? Então, vamos lá. A partir desse valor, nós determinamos aqui, então, que o coeficiente de segurança, nosso S asterisco, é igual a 1,88. Feito isso, vamos para o terceiro passo, que vocês anotaram aí, que é o cálculo da tensão admissível corrigida. Tensão admissível corrigida,
que é dado pela minha tensão admissível, dividido pelo S. Que vai ser, a tensão admissível a gente sabe, que o exercício deu aqui, 10 dividido por 1,88, 10 dividido por 1,88, 5,32, arredondando aqui, quilo por centímetro quadrado. Achei a tensão admissível. Próximo passo nosso, calcular o peso total, que é a tensão admissível corrigida vezes a área, que vai ser 5,32 vezes o 900 que a gente já calculou antes, né? Lembrando que isso veio daqui. Então, vezes 900. Então, 5,32 vezes 900, 4.788 quilos. Encontrei o peso total. Vou calcular o peso da alvenaria, que é dado pelo comprimento do pilar em metros, vezes a largura do pilar em metros, vezes a altura do pilar em metros, vezes 1.800. Então, o peso da alvenaria, 30 centímetros em metros, 0,3. Agora, tanto faz, né, gente, qual que eu pego? Porque é igual, então, comprimento é igual à largura. 0,3 vezes 0,3, vezes a altura, que é 2,70 metros, vezes 1.800. Então, 0,3 vezes 0,3 vezes 2,70 vezes 1.800, 437,4 quilos. Achei o peso total, achei o peso da alvenaria. Então, eu tenho que a carga máxima que esse pilar pode suportar vai ser o P total menos o P da alvenaria, que vai ser 4.788 menos 437,4, 4.350,6. Então, P máximo 4.350,6 quilos. Isso significa que para essas medidas de pilares, com no máximo 2,70 metros de altura e 30 centímetros de largura e 30 de comprimento, só pode apoiar sobre ele no máximo 4.350 quilos. Parece muito, gente, mas não é quando a gente pensa em construção. Lá no telhado, por exemplo, a gente não aprendeu a calcular o peso do telhado, mas só o telhado, claro, que distribuído, normalmente dá uma carga acima disso aí. E aí que entra o critério do projetista, né? Quantos pilares que eu vou ter que construir na casa para suportar, por exemplo, o apoio para servir de apoio para as vigas e dos telhados, por exemplo. E aí você tem que ir trabalhando em cima disso nos seus dimensionamentos, tá?